Olá, amigos, olá, amigas, bem-vindos ao nosso canal, o canal da Entidade Espírita, Entidade Assistencial Vandir Dias. Meu nome é Rafael Afonso, eu sou colaborador da casa e hoje vamos juntos explorar um pouquinho mais desse maravilhoso livro de André Luiz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, um livro chamado Evolução em Dois Mundos. Nós vamos entrar hoje no capítulo 14, né? O capítulo 14, ele é um capítulo muito extenso, ele começa a trabalhar a parte já conectado com o capítulo 13, né? O pensamento, ele envolve um pouco mais o sentimento. O André Luiz traz bastante conhecimento para a gente. Ele começa a trazer até os processos obsessivos nesse mundo de pensamento, sentimento, né? Todo esse processo que nós vivemos no nosso dia a dia. Ele vai entrando bem a fundo nesse processo, né, nesses fenômenos que nós encontramos, né, e explicando para nós, o que é muito bom. Esse livro é um livro muito intenso, é um livro muito bom. Então hoje, por ser bastante intenso, eu separei o capítulo em duas partes, tá? Então é importante que a gente vá entender bem essa primeira parte do capítulo, entender bem esses conceitos, para que na segunda parte a gente entre mais profundamente e chegamos mais assim a ganhar mais conhecimento, né, com tudo que o André Luiz vem trazendo, né, todo esse trabalho muito bonito de trazer essas informações do mundo espiritual para nós, tá? Então, lembrando aqui, antes de a gente começar para a nossa prece, né, que vocês que estão acompanhando a gente no canal, que vocês se inscrevam aqui embaixo na janelinha, né, tem a opção de se inscrever no canal, tem um joinha se vocês curtirem o vídeo, né? No final ou agora, fique à vontade para dar um joinha para que a gente possa também alcançar mais pessoas com esses vídeos. E tem também um sininho, né? Então inscreva-se, o joinha e o sininho para vocês ficarem sempre avisados quando novos vídeos forem postados, esses estudos, né, que nós venhamos fazendo. Então peço também que vocês comentem, que vocês mandem informações, mandem perguntas, porque a gente quer cada vez mais engrandecer com seus comentários, com as suas sugestões, com o ensinamento que vocês possam trazer aos nossos estudos, tá bom? Muito bem, então vamos começar aqui. Vamos começar com a prece, né? Pedindo humildemente para que Deus Pai Todo-Poderoso, que Nosso Senhor Jesus Cristo, que eles possam abençoar a todos nesse momento, em suas casas, ou no trânsito. Vocês estão escutando esse estudo no trânsito, ou a caminho de casa, se deslocando. Que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e que nosso Senhor Jesus Cristo possam abençoá-los, abençoar as suas famílias, abençoar os seus passos no dia de hoje. E que os mentores da casa hoje possam acompanhar a interpretação de todos esses pontos que o André Luiz vem trazer. São pontos bem complexos, bem interessantes, e que eles possam guiar nossas palavras, que possamos ser o instrumento adequado para transmitir todo esse conhecimento que pode nos ajudar a refletir e a seguir no caminho evolutivo. Que Jesus nos abrace sempre, né? Que nós nos sentimos abraçados por Jesus fraternalmente, que Ele nos ilumine nossas famílias, nossos lares, e mantenhamos todos nós protegidos da melhor maneira possível. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá, vamos seguir aqui para o nosso estudo. Eu vou fazer rapidamente, né, um resumo rápido do capítulo 13, né? Então, o capítulo 13 e o capítulo 12 desse livro são capítulos muito intensos e que eles trazem para nós bastante profundo. O processo evolutivo, Evolução em Dois Mundos, ele traz toda a evolução do homem, né, até o momento de sermos agora Homo sapiens, né, de estarmos com essa ferramenta, né, com esse corpo físico. Esse corpo físico é a nossa ferramenta, para que possamos experienciar o espírito, experienciar tudo que tem de possível aqui na Terra, com essa amplitude que nós temos para experienciar. Amplitude neural, que eu falo, com o cérebro que nós temos, com os braços, com os sentidos, né, os 5 sentidos que nós temos, todo esse aparato mecânico aqui, né, esse aparato material, vamos falar assim, né, é o nosso corpo físico, e nós adquirimos ao longo do tempo. Então, nos capítulos anteriores vocês podem dar uma
uma buscadinha, tem bastante coisa legal para vocês entenderem, né? E para a gente poder chegar a fundo no capítulo 14, eu trouxe só um resumo rápido do centro encefálico, né? Onde está o nosso cérebro. Como esse centro encefálico, ele é a principal conexão com o nosso espírito. Eu falo nosso espírito como se fosse terceira pessoa, né? Mas nós, espíritos, temos uma ferramenta, corpo físico, e nós, espíritos, nos conectamos mais fortemente com o cérebro, que é onde o cérebro, obviamente, tem todas as conexões nervosas, comanda todos os passos, comanda nossas pernas, nossos braços, comanda até o que nós não temos, o que é involuntário, nós não temos vontade de fazer, como respiração, como visão, audição, aqueles que não têm problemas auditivos ou de visão, a gente está enxergando o tempo todo, a gente está ouvindo o tempo todo, a gente está sentindo na pele o tato o tempo todo. Então, todo esse processo voluntário e involuntário é coordenado pelo cérebro. Então, o espírito, nosso espírito, ele tem uma conexão mais forte com essa ferramenta corpo físico diretamente no cérebro. Ele também tem outras conexões que nós estudamos anteriormente, tá? Que são os nossos, ele chama de pontos vitais, que também por aí em outras religiões e outros assuntos vocês podem encontrar como chakra, né? Então ele vem destacando esses pontos vitais onde o nosso espírito comanda essa ferramenta corpo físico, a formação de células, a formação de como ele está formado hoje, no funcionamento, na reprodução. Esse é um assunto muito legal, então se vocês perderam, vão ter lá no meu canal, no nosso canal, desculpa, né? Nos vídeos que eu fiz do nosso estudo, para que a gente possa seguir com isso, tá? E, basicamente, vamos entrar hoje especificamente no resumo do centro encefálico, que é a principal conexão do nosso espírito com esse corpo físico, o corpo físico de cada um. E no centro encefálico, obviamente, são geradas as ideias, os pensamentos e ideias. Então, o espírito, nós como espíritos, estamos sempre pensando, formulando, fazendo, buscando alternativas, e isso gera como se fosse um campo em volta do nosso cérebro, né? Com vários, para vocês terem uma, André Luiz traz para nós essa explicação, tá? Como se fosse vários átomos espirituais, vários pontos, vários formatos em volta do nosso cérebro, do centro encefálico. Esses átomos, que são as ideias, eles ficam como se fossem vibrações, como a gente tem, né, a parte dos fluidos no capítulo anterior. Eu não quero falar muito disso para a gente não tomar muito tempo desse estudo, mas é esse fluido cósmico que é alterado pelo nosso cérebro, nossa forma, e gera esse pensamento, né, como espírito do nosso espírito vem para o corpo físico e gera nesse mundo que nós estamos aqui, um mundo encarnados, gera essa função como se fosse átomos de ideias que pairam em volta da gente, como até uma nuvem. Tem várias cenas interessantes quando o Luiz traz, relatos em outros livros, né, que fica até uma psicosfera, ele chama de psicosfera em volta do nosso centro encefálico, tá? E basicamente, como ele traz essa ideia de um átomo espiritual, é porque nós temos uma ideia que é uma pequena partícula gerada desses, obviamente, do fluido que nós alteramos com o nosso pensamento, tá? Então, eu estou falando simplesmente do pensamento e como ele vamos falar assim, como ele se propaga dentro desse nosso mundo físico, a partir da formação do cérebro e do fluido universal, né? Nós geramos essas partículas. E, obviamente, essas partículas, elas às vezes ficam em volta do centro encefálico, né? E a gente não consegue enxergar, claro, né? Porque elas estão num outro tipo de densidade, é uma matéria mais sutil, né? Mas a gente vai conectando os pontos, né? Conectando as várias ideias, né? As pequenas ideias que nós temos. Eu tenho essa ideia. Eu tenho uma forma de pensar e aí depois eu tenho uma outra forma de pensar. Então, vou dar um exemplo muito simples, tá? Eu tô com fome, é um pensamento, eu tô com fome. E aí eu penso, nossa, então eu tenho que comer. Então eu já conectei fome com comida. Então, de comer, o que eu posso comer? Então você vai trazendo opções, você vai conectando as suas ideias para que você tenha uma grande ideia, uma solução nesse exemplo nosso, né? Pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser um café, que você possa fazer um prato adequado que você goste, com tempero adequado que você goste. Então são as ideias brotando que você vai conectando
né? Obviamente pode ser por instinto ou pode ser por uma necessidade. Tô com frio, senti frio, né? Obviamente meu instinto, eu vou lá e pego uma blusa. Ou eu preciso de algo novo, eu preciso de uma forma nova de fazer, de me locomover. Eu posso ser mais rápido, que eu posso ser mais preciso, ou que eu possa ter mais... Essas ideias, elas estão muito geradas nesse corpo que nós estamos aqui, e serve para a nossa evolução nesse ambiente que nós estamos inseridos. Por isso nós temos essa ferramenta. Nós viemos para a Terra, porque aqui na Terra nós estamos de frente a várias necessidades, a vários pontos que têm que ser trabalhados, e esses pontos que têm que ser trabalhados nos fazem gerar ideias, tá? E a gente faz, obviamente, criando um pensamento mais complexo, melhor, com o cérebro que nós hoje temos a ferramenta, a mais poderosa ferramenta da Terra, que é o corpo humano, né? Esse corpo aqui que permite mais junções, que permite mais conexões, que tem uma amplitude de pensamento muito maior do que outros corpos, como os outros animais que nós temos, cachorro, gato, uma baleia no oceano. Eles têm, obviamente, têm a sua capacidade cerebral, têm a sua forma de pensar, mas eles não conseguem, como nós, dirigir um carro, não conseguem fazer uma nave espacial, ou pilotar um avião. Nós temos muito mais, né? Muito mais capacidade do que eles. Até aí estamos falando de pensamentos, tá? Então isso que o André Luiz vem trazendo para nós de como o pensamento complexo é criado. Mas aí tem um fator importantíssimo que começou a entrar na nossa vida, a vida como somos, né? Como o nosso espírito pensa, né? Além do pensamento, ele sente, então ele tem sentimentos. Tá? Então é muito importante que nós entendamos que os sentimentos que o nosso espírito tem são sentimentos que podem nos afetar. Eles podem alterar o nosso processo. Eles vêm alterar o pensamento. Então, a partir do momento que nós pensamos, nós estamos gerando uma ideia, nós estamos gerando um processo, mas aí nós inferimos no pensamento com o sentimento. E quando nós fazemos isso, uma mensagem muito simples, né? Então, por exemplo, para quem tem filhos ou para quem tem um bichinho de estimação, né? Ele está fazendo alguma coisa, o bichinho de estimação está fazendo alguma coisa que você não gostaria, né? Ou um filho está fazendo alguma coisa que você não acha correto, você sente dentro de você a ideia, o pensamento de parar esse processo, de falar não. Mas aí você tem um sentimento que vem no pensamento. Então você pode chegar, dependendo do sentimento, você pode chegar e falar para esse bichinho de estimação, para o seu filho, ou para algum colega, né? Ou algum companheiro, você pode chegar e falar: não, eu não gosto disso, eu não quero que você faça mais isso, para com isso. E se você falar uma mensagem, o seu pensamento, aplicando um sentimento mais brando, mais calmo, você centrado, você pode até estar falando com amor, não com amor nesse momento, né? Com respeito, você pedir para a pessoa, o bichinho de estimação nesse exemplo, né? Ou quem quer na situação, você negar e pedir para parar. Dependendo do sentimento, se você trocar esse sentimento por um sentimento mais bruto, um sentimento mais de raiva, um sentimento mais de inconformismo, você pode chegar e falar: não quero que faça isso, eu já falei, como é que pode? É o mesmo pensamento. O pensamento não mudou nesse instante. O pensamento continua o mesmo. É um pensamento não pode ser feito. Mas o sentimento que eu apliquei nele, a partir do momento que eu aplico esse sentimento, ele pode se tornar uma resposta positiva, uma vibração boa, um resultado mais feliz ou estável, um resultado positivo, ou ele pode sim se tornar um resultado negativo, um resultado que tenha ódio, que tenha raiva, inconformismo, não aceitação, revolta. São sentimentos que nós temos. E nós temos muitos sentimentos. E nós aplicamos os sentimentos nos nossos pensamentos. Então a complexidade é maior, não é só o pensar. É o pensar junto com o sentir que altera o pensamento e altera o resultado final. E André Luiz, né, esse ponto é muito importante para que todos entendamos, né? E eu peço que vocês voltem nos capítulos anteriores,
todas as nossas células, né, em todas as mitocôndrias. A Luísa é bem técnico, né, ele vai no detalhe, né, mas em todas as células, nas mitocôndrias, nós recebemos essa descarga do pensamento com o sentimento. Então, nós somos diretamente afetados pelo que sentimos, pelo que pensamos e sentimos. Então, nós precisamos muito cuidar disso, trabalhar esses sentimentos, trabalhar a resignação. Obviamente, né, André Luiz traz as causas e o Evangelho, né, Allan Kardec traz também o nosso processo de aceitação, a melhor forma de trabalhar isso, tá? Então, nós temos aí os porquês, não ficamos mal, ficamos não tão bem, e também como resolver, seguindo toda essa nossa maravilhosa, né, biblioteca espírita, tá? E com base nesses pontos, né, que o André Luiz traz para nós, isso altera a nossa vibração, altera a nossa psicosfera, todos esses átomos que nós estamos gerando aqui, eles começam a oscilar de forma diferente, né? Não são átomos físicos, tá? Lembrando, né? Já falei um pouquinho para trás, são como se fossem átomos, né? Mas são pontos, né? Que são gerados do fluido cósmico universal. E com base nesses dois processos, eu posso ter, de novo, tive um pensamento. O pensamento, nesse exemplo que eu usei, foi um pensamento de negação, não quero que faça. Mas se eu aplicar sentimentos diferentes, né, isso vai fazer com que porque essa psicosfera, ela vai fazer com que nós nos conectemos aos nossos semelhantes. A conexão, ela ocorre não só por voz no mundo espiritual, ela acontece também pelo pensamento, por esse formato que nós estamos gerando em volta de nós, por esses momentos que nós não estamos conseguindo entender nossos pensamentos e sentimentos. Nós criamos esses vínculos e nós precisamos pensar muito bem sobre isso, como melhorar e transmitir melhor isso para o mundo espiritual, tá? Ah, Rafael, mas você vai me perguntar, Rafael, mas eu estou encarnado, isso também ocorre comigo? Sim, ocorre. No mundo espiritual é só nessa forma espiritual, de pensamentos e os vínculos espirituais, tá? Porque nós não temos boca mais para falar, né? O mundo espiritual é diferente, é tudo por pensamento. Mas aqui nós estamos encarnados, nós estamos usando a boca para falar com quem está encarnado. Mas nós estamos usando o pensamento para falar com quem está desencarnado. E é o desencarnado que vai se alinhar com esse pensamento que nós estamos tendo. Tá bom? Porque é a única forma que ele tem de conversar. Então vamos de pensamento a pensamento. Tá bom? Então esse foi um resumo, eu falei bastante porque a gente está precisando coletar bastante informação para que a gente possa partir para o capítulo 14 e entender basicamente. No capítulo 14 ele é bem extenso, né? Então eu quebrei em duas partes. A primeira parte, o sustento do princípio inteligente, tá? O início da mentossíntese, então o que o André Luiz chamou de mentossíntese, aqui a gente vai entender, e a simbiose das mentes, é um pouquinho do que eu falei ali, né? Ali para trás, né, nessas conexões, a gente vai entender essa simbiose das mentes, tá bom? No capítulo 14, que chama-se simbiose espiritual, tá? Então, vamos em frente aqui para a gente esclarecer tudo, esses pontos aí, e seguimos com o nosso conhecimento, tá? Muito bem. Vou começar pelo sustento do princípio inteligente. Então, André Luiz, ele sempre gosta de explicar nos detalhes os pontos, né? Ele vem trazendo para nós, e como nós estudamos anteriormente, a gente vem encarnando e desencarnando em diferentes corpos físicos, em diferentes ferramentas. E nós passamos por vários tipos de corpos físicos, tá? Corpos menos potentes, né? Falando potencialmente que o nosso agora, como humanos, nós encarnamos já como bactérias unicelulares, nós já encarnamos com plantas, nós já encarnamos como animais, nós já encarnamos, então nós vamos vindo, encarnando e aprendendo, tá? Ganhando esse conhecimento, né? E hoje nós podemos sim sustentar essa ferramenta que nós temos com todo esse conhecimento que nós espíritos adquirimos para poder gerenciar um corpo dessa complexidade que é o nosso corpo humano, tá? Perdão. Então ele fala que no mundo das plantas a gente aprendeu a decifrar o segredo da fotossíntese, absorvendo a energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas, lançando os gases essenciais, tá? Então isso que nós fizemos como plantas, e também dá um pouco de detalhes no que nós fizemos com bactérias, né? Então a gente conseguiu se inteirar dos processos de quimiossíntese
aproveitando a energia química aurida na oxidação dos corpos materiais. Então, tudo que a gente aprendeu nesse momento da nossa evolução, nós carregamos até hoje. Porque nós precisamos ainda, a bactéria ela precisa dissolver os minerais, né? O ferro, o manganês, os complexos vitaminos B, que também são obtidos da parte mineral. O que nós precisamos até hoje? De ferro, de magnésio, de manganês. A gente precisa desses processos. Então, lá atrás, nós aprendemos como corpo físico a processar melhor esse material que está aqui, para gerar energia. E isso vem conosco até hoje, utilizamos esse corpo físico até hoje, tá? Isso vem passando para nós, então está lá nos estudos anteriores, vocês dão uma olhadinha lá. Então aqui a gente fala que a gente chegou no momento, nesse corpo físico até hoje, nesse processo evolutivo, né, que nós conseguimos, né, a biossíntese. Então nós conseguimos gerar energia de várias formas e manter o material genético complexo que o nosso corpo precisa, né, ósseo, muscular, tecido da pele, né, tudo que nós temos de formas diferentes, nós conseguimos gerar e expandir a nossa experiência física, né? Conseguimos fazer coisas e caminhar e conhecer e se adaptar a diferentes climas e se adaptar a diferentes situações. Então o homem, ele chegou num nível, como nós, né, esse corpo físico, né, esse nossos espíritos, chegamos num nível para poder conseguir seguir em frente de todas as formas e começar a ter vários tipos de pensamentos, porque nós já chegamos num nível onde a gente pode conectar as coisas, tá? Então isso que é importante que ele traz aqui. No ápice desse evolutivo, a gente conseguiu, né, automatizar o controle das células, a gente conseguiu fazer vários pontos e a gente consegue pensar de uma maneira que nenhum outro animal, nenhum outro ser diferente do ser humano, do Homo sapiens, consegue fazer no planeta Terra, tá? Então, nós, como espírito, estamos num ponto, no ápice da cadeia, é isso que o André Luiz vem trazer para nós, tá? E aí começa a parte da mentossíntese, né? Então, como chegamos no ápice da cadeia, estamos bem estruturados mentalmente, temos capacidade para pensar, o cérebro tem amplitude para pensar, desenvolver, fazer coisas, criar coisas, né? Então, a gente não só cria coisas, naves espaciais, carros, aviões, tudo mais, a gente consegue também fazer agricultura, a gente consegue criar residências que não estão na natureza, né? Nossas casas, nossos ambientes onde vivemos, né? Ar-condicionado, a gente muda o ar que está na atmosfera, conseguimos condicionar ele para que ele seja mais quente, mais frio, a gente consegue trabalhar um monte de pontos do lado intelectual, do lado do pensamento, tá? Então a gente consegue, como traz aqui, né, o que a gente chama de mentossíntese, né? Desculpa, a gente não, que André Luiz chama de mentossíntese, baseado na troca de fluidos mentais uniformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Nesse processo, a afinidade entre as ideias culmina na criação da atração afetiva constante. Então, olha que interessante. Chegamos num momento muito bom, estamos prontos para criar, temos as nossas ideias, e as nossas ideias acabam por similaridade, a se conectar com outros. Que essas ideias alheias, se elas fazem sentido para nós, né? Então você até um pouco usar exemplos para que a gente possa entender bem, né? Então, o brasileiro gosta bastante de futebol. Então eu tenho o meu time do coração, tá? E eu não importa qual time, tá? É importante dar o exemplo, tá? Então eu torço por time A, tá? E o time A, tem vários que torcem para o time A. Então a minha tendência é de ficar próximo daquele que torce para o time A. E tem o outro que torce para o time B. A minha tendência, na hora de participar do jogo, de ver o jogo, é não ficar junto com o time B, é ficar junto com quem torce para o time A. A mesma coisa é para o gosto musical. Quem gosta de uma música, um tipo de música, vai lá escutar. Quem não gosta, não vai escutar. Isso se vale para as nossas formas de pensar. São os nossos pensamentos que refletem nossos gostos, nossos comportamentos. Tudo isso provém dos pensamentos. Então, estou dando exemplos aqui físicos para que a gente possa entender como que esses pontos acabam sendo conectados e essa afinidade é criada.
tá? E aí você consegue, com essa afinidade, a afinidade vem da palavra afetiva, né? Então, afeição, você começa a criar afeição por aquilo, tá? Por aquela pessoa, por aquela pessoa que está junto com você, que pensa parecido com você, que está junto de você, te apoiando a fazer as coisas que você tem que fazer. Isso começou a criar no homem, imagina o homem das cavernas, né? Então, Luiz traz bastante isso. Começou a criar o sentido de família, o sentido de você estar junto de alguém que te apoia a fazer isso e dá segurança para que juntos as coisas possam ser feitas mais fácil, tá? Com base assim, a gente começa a criar esse sentimento mais profundo, né? Como eu até já adiantei, a afeição começa a surgir entre os semelhantes, obviamente por pensarem parecido. E essas ideias não só ficam, vamos falar assim para nós, no verbal, né, que nós estamos encarnados. Se nós estamos pensando, nós também estamos atingindo o espírito daquele que também está ouvindo como encarnado, né? Então, ele ouve pela voz e também pela psicosfera, existe a conexão, e a gente começa também a atingir aqueles que pensam como nós, que gostam das mesmas coisas, que se sentem felizes. É gostoso falar desse assunto, é gostoso falar com quem gosta das coisas que a gente fala. Então a gente começa, esse é um processo simples de entender, eu estou nesse exemplo para a gente poder entender esse processo, porque quando a gente está falando de uma coisa que a gente gosta e a pessoa também gosta, ela vai participar, não é verdade, tem mais isso, tem mais aquilo, então o assunto fica bom. Quando você está falando com alguém de uma coisa que você não gosta, você acaba ficando mais ouvindo e você tende a não participar. A sua afeição ao tópico, àquele ponto, começa a se afastar. Você tende a trazer o assunto para uma coisa que os dois gostem. Essas afinidades acontecem hoje no nosso dia a dia, né? Os psicólogos são experts em explicar isso, né? Estou trazendo um pouco desse processo para nós, né? Mas aqui no André Luiz ele traz que nós crescemos na afeição por aqueles que pensam parecido com a gente. E essa afeição, ela cresce cada vez mais e começa a criar um sentimento de amor, um sentimento de aquela pessoa importante para mim, né? O amor que a gente sente não é um amor ainda correto, né? E nós estamos aprendendo o que seria o amor, mas a gente gosta mais do que uns do que de outros. A gente gosta mais daqueles que são próximos a nós, a nossa família, de outros. A gente vai gostar de um amigo, mas você começa a separar, né? Quem você gosta, quem você não gosta, e aí você começa a ter, claro, aí a separação desse sentimento para alguns e para outros. Que o correto é que nós amemos todos, tá? Esse é o objetivo, né? Mas ainda estamos nesse processo de amar alguns e outros menos, tá? Nós estamos aprendendo isso. Mas isso já é o começo, porque a gente encrava no egoísmo a transformação necessária para a gente poder sair só de nós, né? Esse processo que Deus, por isso nós estamos aqui no Expiação e Provas, né? Nós não estamos prontos para amar incondicionalmente, para amar a todos iguais, que esse é o grande objetivo. Essa é a mensagem do Cristo, né? Que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Hoje nós sabemos amar a nós e amar alguns quase igual a nós, tá? Então a gente está nesse processo de aprendizado a amar todos igualmente. Mas esse é o começo. Com esse começo, ocorrem alguns fatos interessantes, né? Como a gente não consegue amar a todos iguais, a gente não consegue se relacionar com todas as pessoas da mesma forma. Quando ocorre o desencarne, que é um processo que acontece e é inevitável, vai acontecer com todos em algum momento. Quando acontece o desencarne nessa condição, então nós estamos na condição ainda, eu amo aqueles que são mais próximos, aqueles que têm as ideias parecidas com as minhas, não consigo amar a todos igualmente, estamos aprendendo isso. Então, quando eu desencarno, qual que é a minha tendência? Como eu não tenho mais a pessoa física ali, a minha tendência é tentar voltar para ela, porque eu estou com outros que não pensam igual a mim. Ou eu tenho medo de ficar preso a outros que não pensam igual a mim, que não sentem as mesmas coisas que eu sinto. Então eu começo a ter esse distanciamento temporário daqueles que eu tenho afeto, mas eu começo a sentir que eu preciso voltar para perto dessas pessoas, em alguns casos, né, quando a gente não aceita corretamente. Então a gente vai desencarnar e esse processo ele é um estudo para a gente poder refletir sobre isso, né? Que a partir do momento do desencarne, a gente
tem sim a chance de expandir nosso amor, conhecer novas pessoas e entender isso, ou às vezes não aceitar, o que acontece muitas vezes, né? Por isso que a Luiz traz para nós esse ponto. A gente não aceita corretamente esse distanciamento e a gente se revolta a essas novas lições que a vida nos traz, desse processo evolutivo, de tentar buscar uma nova, a partir do desencarne, buscar um novo processo, buscar uma nova missão, aquela missão que já está cumprida, vamos começar de novo, vamos entender mais o que tem que ser feito para a gente evoluir. Não, às vezes a gente quer voltar e ficar que está distante daqueles que a gente ama, a gente quer voltar, e aí assim a gente acaba algemado àqueles que são entes queridos encarnados. Então a gente acaba não aceitando o caminho evolutivo que faz parte do desencarne, e a gente volta e se prende aqui, tá? Isso acontece muito em muitos lares, em muitos processos, e é muito importante que o Espiritismo veio, né? O André Luiz trouxe esse processo para nós aqui à tona. Isso iniciou com Allan Kardec, com toda a construção espírita, e o André Luiz vai trazer um pouco mais em detalhe, porque são vários e vários casos de pessoas, nossos irmãos, que como nós desencarnou e se viu no momento de eu tenho que ir para um ambiente com desconhecidos, viver uma nova vida, ou ficar perto de quem eu amo, de quem eu gosto, e optou, mesmo estando desencarnado, a ficar aqui acorrentado e criando esse vínculo aos encarnados, tá? Então a gente vai estudar um pouco disso, o como isso pode impactar, sim, o nosso crescimento evolutivo, tá? Eu vou seguir em frente. Muito bem. A simbiose útil e a simbiose exploradora, tá? O André Luiz, ele começa aqui, como ele é um grande cientista, médico, né? Ele começa a explicar o conceito do que é uma simbiose útil e uma simbiose exploradora, um conceito que nós temos hoje na natureza, tá? Não é um conceito espiritual nesse momento. Então ele vai revisar com a gente aqui os conceitos do que é uma simbiose útil, que no caso é uma associação a longo prazo entre dois organismos diferentes, onde essa associação seja benéfica para ambos os envolvidos, né? Então ele dá exemplos aí, né? Que a gente tem, né, o peixe palhaço lá do filme do Nemo, né? Que fica dentro das anêmonas, né? Então é uma simbiose útil. Quando a anêmona é casa para o peixe palhaço também limpa a anêmona, come os parasitas que ficam nela, né? Então é uma simbiose útil na natureza. Mesmo caso aqui, eu trouxe bem esse caso que é um caso mais assustador, né? Mas as tarântulas, eles vão e ficam limpando as línguas dos crocodilos, né? O crocodilo até deixa a boca aberta para que a tarântula possa limpar, né? A boca do crocodilo sem atacar a tarântula. Então é uma simbiose útil para os dois. A tarântula come e o crocodilo fica higienizado. Então são simbioses que a natureza encarna hoje. E nós também no corpo físico temos as bactérias, né? Temos bactérias intestinais, a nossa flora intestinal, que são bactérias que não fazem parte do nosso corpo, mas sim nos ajudam na digestão dos nossos alimentos. Sem elas, muitos alimentos a gente não poderia digerir, e elas são beneficiadas porque elas são alimentadas, e nós também somos alimentados da mesma forma. Então, é um processo muito interessante do que é simbiose, e o Luiz está trazendo isso para nós, para a gente entender esse conceito, tá? E traz também a simbiose exploradora, que são quando tem ocorrências parasitárias, quando existe uma ligação entre dois indivíduos diferentes, né? Então a simbiose é uma ligação de dois indivíduos. Ela pode ser útil. Dois indivíduos diferentes se unem para obter benefícios e crescimento, tá? Ou ela pode ser uma exploradora, como por exemplo os cogumelos, né? Que podem aí atacar as orquídeas, atacar as plantas, as árvores, eles vão comendo o outro indivíduo sem dar benefício para o outro indivíduo. Então não é uma associação de dois indivíduos distintos que faz bem aos dois indivíduos, só faz bem a um, tá? Então é um explorando o outro indivíduo. Mas de qualquer forma é uma simbiose, é uma conexão entre eles. Esse é o conceito, né? Que o André Luiz está trazendo esse conceito para nós. É uma preparação para a gente entender a próxima parte do capítulo, tá? Para a gente entender o que quer dizer com isso. Nós falamos lá atrás que os espíritos desencarnados voltam e ficam juntos dos entes queridos encarnados, né? Mas como isso acontece? Como eles ficam juntos, tá? Então André Luiz traz essa simbiose
carnal, né, que acontece na natureza, para ele poder falar um pouquinho da simbiose das mentes, tá? O que seria essa simbiose das mentes? Então são semelhantes processos de associação que aparecem largamente empregados pela mente desencarnada. Então imagina que na natureza tem peixe palhaço e anêmona, elas estão numa simbiose positiva, mas isso também ocorre com uma simbiose entre as mentes. Ele está trazendo essa correlação após o desencarne. Tá? Então, nesse caso, que é o caso do capítulo do tópico anterior, né, a pessoa desencarnou, ela não aceitou o distanciamento, está amedrontada, perdão, o aparelho não ajuda aqui, amedrontada perante o desconhecido, não consegue aceitar essa nova situação, então ela vem e volta para próximo daqueles que ela ama, ela se agarra a eles, né? Ela fica próxima ali, se apegando a eles e começa, por eles terem as mesmas ideias, lembrem-se, eles têm as mesmas ideias, eles pensam parecidos, né? Já tem um vínculo de amor ali, um amor que a gente não é um amor incondicional, mas existe um vínculo, afinidade e amor envolvidos. Então nesse processo, esse espírito desencarnado ele vem e se junta pelas ideias da mente, ele acaba criando uma simbiose exploratória. Tá? Então ele lança emanações do corpo espiritual dele como radículas alongadas, né? Que são traduzidas aqui nesse desenho, né? Foi um médium que orientou esse desenho. São radículas alongadas desse espírito desencarnado que vão se conectando ao espírito encarnado, ao corpo físico do espírito que está encarnado. Então ele realmente vai para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos, né? Que vai lá já para dentro, né? Do corpo, né? Ele começa a sentir, ele se liga ao corpo físico, ao espírito do que está encarnado e ao corpo físico do que está encarnado, e aí ele começa a sentir realmente a vitalidade, ele começa a sentir a vitalidade do que está encarnado. Então imagine, é exploratória por isso, tá? É um espírito que pode ser nosso familiar, pode ser nosso amigo, pode ser alguém que a gente ame, que estava presente, mas por esse familiar, por esse amigo não aceitar a situação, ele volta para próximo de nós e se liga a gente, e nós acabamos permitindo, pela afinidade, pela simbiose das mentes, que esse espírito venha e faça essa simbiose e comece a subtrair a nossa vitalidade, comece a participar do nosso dia a dia preso a nós, e isso pode ficar assim, como o André Luiz traz aqui, durante muito e muito tempo. Tá? Então são pontos importantes para a gente entender esse processo que pode virar até obsessão, tá? Ele vem ali e fica colado a gente porque ele tem medo, ou qualquer que seja a razão que ele não quer partir para esse novo desafio no mundo espiritual, tá? E aí com o tempo, né, o André Luiz também traz isso para nós, a mente encarnada começa a se entregar ao desencarnado de forma inconsciente, né? De uma forma que os pensamentos que estão passando, a mente encarnada já não sabe mais se são delas ou se são do próximo. Isso vai aumentando esse domínio, tá? Enquanto a mente encarnada permitir o outro espírito desencarnado que se colou a ele ali, ele vai cada vez mais ganhando espaço, porque a mente encarnada permite que isso aconteça, tá? É algo que é permitido, não é algo que é feito sem a permissão. Não é algo que vai acontecer com todo mundo. Não é assim. Nós precisamos aí entender como acontece, para que a gente possa também estar sempre firmes e entender. Pô, nunca pensei assim, por que eu estou pensando assim agora? Nunca gostei disso, por que eu estou gostando disso agora? E assim por diante, tá? Porque esse espírito desencarnado, muitas vezes perdido, não quer fazer mal para a gente, tá? Ele vem, mas ele começa a querer fazer as vontades, né? Então a gente precisa se manter firme contra esse assédio. Isso acontece, e é importante, não é só para familiares, tá? A gente tem esse pensamento nosso constante, dependendo da nossa vibração. A gente pode atrair espíritos, né, que não são familiares a nós, mas da forma que eu estou pensando, esse espírito também pensa igual. Ele pode sim ficar próximo de mim e extrair, né, assediar que ele quer alguma coisa e incutir em mim, porque eu também tenho essa vontade. Não pense que eu não tenho essa vontade, eu penso igual a ele. E aí ele vem e se cola a mim para que ele possa sentir junto comigo as mesmas coisas que eu faço, que eu penso, as mesmas coisas que eu quero. Então
Então é importante que nós olhemos para nós mesmos, por isso que é bem importante que Jesus nos disse, né? Orai e vigiai. Orai por quê? Para a gente possa sempre estar equilibrado, sempre pedir bastante sabedoria, bastante conhecimento, bastante proteção para estarmos bem. E vigiai, porque se nós começarmos a pensar em coisas que não são boas, coisas que podem atrair os sentimentos não tão bons, a nossa vibração vai mudar e vai abrir portas para que outros venham compartilhar desses mesmos sentimentos, desses mesmos pensamentos conosco, tá bom? Legal aí, entendido até o ponto aqui. Esse é um ponto bem complexo, tá? Eu separei em duas partes bem por isso, mas é importante que nós entendamos como como o André Luiz traz para nós, como esses processos iniciam. Não é assim de uma hora para outra que o espírito vai tomar controle da gente, e não é, acho que nunca só aqueles que permitem o espírito tomar controle por completo, mas ele vai se ligando e vai compartilhando desses pensamentos e a gente começa a sentir. Se nós estamos sentindo coisas diferentes ou vontades maiores do que nós sentíamos, coisas que nós não fazíamos ou não sentimos com tanta intensidade, vamos vigiar. Vigiar aí, peraí, o que está acontecendo? Vamos entender melhor, vamos nos explorar, vamos entender se nós realmente estamos com as vibrações e pensamentos corretos, porque se nós mudamos a vibração e o pensamento, esse que está ali se aproveitando, não tem mais ali o que ele quer, ele vai procurar em outro lugar, tá bom? Ou vai ser encaminhado para ajuda, né, com as nossas preces, né, a oração é muito importante, para que possa encaminhar esse espírito, né, esse irmão nosso para ajuda, tá bom? Muito bem? E sempre que possível, né, agora na pandemia está um pouco mais complicado, mas tomar um passe, né, ir para uma casa espírita, né, e se tem algum não espírita nos assistindo, né, que procure a sua religião, que faça suas preces, é muito importante, né, que a gente possa estar sempre buscando se melhorar. O estudo é sempre o melhor, é o porto seguro para que a gente possa continuar caminhando, tá bom? O André Luiz vai tratar um pouquinho agora disso no próximo, tá? Vamos lá. Então, essa parte do estudo que eu acabei adiantando, né? Ele fala, né? O André Luiz traz que até os dias de hoje, inteligências nobres, né, são aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror, ante as perspectivas de se afastarem de entidades familiares que dominam a mente, palavras ou símbolos mágicos, com vistas falaciosas e vantagens materiais. São problemas encontrados na mediunidade evidente ou na mediunidade reconhecida, tá? Então a gente acaba ficando com o tempo presos, e se a gente aceita demais, se a gente não questiona, se a gente acaba perdendo a chance de se melhorar, acabamos sendo marionetes, às vezes, de ideias, de forças que acabam segurando a gente, acabam atrasando a gente a crescer, a se desenvolver, ficamos aprisionados a muitos pontos, tá? Então, André Luiz traz para nós isso, né? A necessidade do estudo, né? Que a gente acaba fugindo do estudo, a gente acaba fugindo da chance de se instruir, da chance, né, de enxergar coisas com olhos diferentes, né? E o estudo, isso vale, né, por toda a bibliografia que nós temos aqui, nós estamos seguimos aqui a doutrina espírita, então recomendo toda a bibliografia espírita. Para aqueles que são curiosos, que estão aqui assistindo ao nosso canal e são de outras religiões, busquem nas suas religiões o que vocês acreditam, para vocês se fortalecerem. Se gostarem do espiritismo, da doutrina, recomendo que conheçam um pouco mais o canal ou de outros estudos, para vocês começarem a entender um pouco mais o quanto é importante a gente se instruir, o quanto é importante a gente ter se libertar desses processos, né, que podem nos controlar de maneira não adequada, tá bom? Que podem nos levar para escolhas e caminhos que são controladores em demasia, tá bom? Então, a gente pode correr em fanatismo, né? E a gente pode ficar um pouco da renovação, porque a gente, tudo na vida, né? A gente pode olhar para uma vida carnal, né? A gente, há pouco tempo, não tinha telefone, de repente tem um telefone fixo, aquele que você ligava para o telefonista, né? E você tinha que falar com o telefonista para fazer a ligação, depois já tinha um telefone que você podia discar, agora já estamos nos celulares, então as coisas vão progredindo, vão se renovando, e a gente precisa sempre estar buscando novas formas de se renovar,
para não ficar presos, né? E parados nesse processo e perdendo a chance de evoluir, perdendo a chance de crescer, porque nós escolhemos, tá? Nós escolhemos, nós como inteligências, né, como princípio inteligente, nós como espíritos individuais, esquecemos de estudar, tá? Então isso não é culpa e nem estamos buscando culpados, tá? Estamos mostrando que existe a oportunidade de nós nos engrandecermos com base no estudo, tá bom? Muito bem? Eu acho que é isso que André Luiz traz como a primeira parte, né, dessa simbiose das mentes, a simbiose espiritual. São bastante pontos tratados, tá? No próximo capítulo a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Então eu peço que vocês nos acompanhem aí, fiquem firmes, né? Qualquer dúvida já para o próximo capítulo, vocês deixem para mim aí no canal, ou nos acessem no nosso grupo espírita. Temos grupo no WhatsApp, temos a página no Facebook, então fiquem à vontade para nos procurar, para a gente poder trabalhar mais esses pensamentos, trabalhar mais esse conceito e possamos, quem sabe, aí evoluir um pouquinho mais ao longo dessa jornada aqui na Terra, nessa encarnação. Tá bom? Muito bem. Vamos agradecer aí a mais uma vez a Deus Pai Todo-Poderoso, a nosso Senhor Jesus Cristo e aos mentores da casa, nossa casa espírita, pela condução desse estudo, pelas bênçãos que trazem a nós todo esse conhecimento, toda essa chance de sermos melhores, essa chance de essa oportunidade nessa encarnação de buscarmos sermos melhor, buscarmos o crescimento, buscarmos crescer, darmos passo no caminho certo, no caminho que em Jesus nos orientou. Muito obrigado a todos vocês que nos abençoam, que nos protegem, nos iluminam. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, aos mentores da casa, aos nossos anjos da guarda, nossos lares. Pedimos humildemente que abençoem a todos nesse momento, abençoem seus lares, abençoem seus passos, para que possamos sempre aproveitar bem essa oportunidade e seguirmos no caminho de melhoria contínua. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos. Tenham tudo de bom e até o nosso próximo estudo, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.